quando a gente vê assim, né, vai falando sobre a Toyota, e na verdade a gente está vendo os conceitos, né, todos os conceitos podem ser implementados. Ontem a gente viu os conceitos implementados no Lean Healthcare, hoje também numa fábrica de produção de cadeiras de rodas, e é isso, é entender os conceitos e aplicar exatamente, observando, né, obviamente, observando a produção, onde está o gargalo, mas os conceitos eles não vão mudar. É impressionante. Bem, vamos começar o segundo case, agora a gente vai lá para o México. Nós estamos chamando aqui o Everton Rocha. O Everton Rocha, que vai apresentar o case Conectando Estratégias e Chão de Fábrica, a evolução da manufatura em operações internacionais. Vamos conhecer o Everton Rocha. Ele é um líder que transforma desafios industriais em resultados concretos. Com mais de 25 anos de experiência, Everton é um profissional por trás da confiabilidade, da inovação e da produtividade em grandes plantas da Nova Steel. Mas sua história não vai além da operação do dia a dia. Ele já passou por empresas como Grupo Gerdau, como a Suzano, Votorantim, Votorantim de Cimentos, Tupi, implementando projetos que conectam tecnologia, melhoria contínua e agilidade. Certificado em Six Sigma Black Belt, ele é engenheiro mecânico, com mestrado em engenharia de minas e metalurgia. Everton também traz uma visão global, com vivência no Japão, Estados Unidos, Canadá e agora no México e outros países da América Latina. Que onda, Way? Everton Rocha, seja bem-vindo ao Lean Global Forum. Que onda, ué! Boa noite para todos. Aqui ainda é de tarde, né? Estamos às 5 horas da tarde, aqui, 5h11. Então, estou aqui no final de tarde, vocês aí estão na noite. Um baita desafio está aqui, Alexandre. Depois de uma palestra dessa aí, da Toyota, ó, um baita desafio aqui para manter a galera aí acordada e fazendo pergunta, hein? Isso aí. Bem, Everton, agora o palco é seu. Até daqui a pouco. Obrigado. Bom, podemos já ir adiante. Eu agradeço primeiro o convite aqui de estar aqui. Podemos passar o próximo, falar um pouquinho aí de mim aí no dia a dia. O Alexandre aí comenta da vida aí na Gerdau, na Suzano, na Votorantim, Tupi e agora na Nova Steel. Nova Steel é uma empresa aí canadense, com 26 plantas entre Canadá, Estados Unidos e México, e agora, atualmente, estou cuidando aí da parte de manutenção e da parte de manufatura dessas plantas aqui no México. Podemos seguir? E por que estamos aqui? Porque estamos aqui falando de Lean e conectando as coisas da estratégia até o chão de fábrica. Então, como a gente usar a metodologia e conectar, fazer a estratégia descer até o piso. Esse é um dos motivos, né? Aqui a gente fala em aumento da competitividade global, pressão por custos baixos, aumento da eficiência operacional, grande importância de alinhamento da estratégia e execução. Mas, assim, isso parece clichê, né? Vamos fazer um programa, vamos para aumentar a produtividade. Mas aí, como nas palestras de ontem, ou agora também, com o Rodrigo Sanni, falando de TPS, a gente vê que o Lean ele é muito mais do que resolver clichês. Ele é uma filosofia. Essa filosofia que você pode aplicar na sua vida, no dia a dia. Então, aqui eu vou tentar mostrar para vocês como conectar as coisas, no caso, na minha vivência da indústria, e como conectar a manutenção de fábrica e a manufatura de fábrica dentro desses conceitos Lean. Então, pode seguir? Então, o que a gente vem buscar aí no dia a dia? Reduzir os desperdícios, né? Então, a gente tem aqui os 7 desperdícios da indústria, que a gente começa a falar, superprodução, a parte de transporte, passos demasiados de atividades, né?
estoques elevadíssimos, você ter rechaço ou scrap, ou perdas de peças por baixa qualidade. Então, como você combate isso? Com princípios Lean. Então, você conhecendo sua linha de valor e conduzindo toda essa filosofia da estratégia para o chão de fábrica. Então, um operador que está lá no piso, ele precisa conhecer. Pode dar mais um clique, por favor? Precisa conhecer a metodologia, porque, assim, 5% das atividades realmente na indústria, apenas 5%, geram valor. Ou seja, mover uma coisa para lá, para cá, fazer inventário, fazer estoque de proteção, ter passos de atividades, isso realmente não vai agregar valor, benefício para a empresa. Vai gerar custo e desperdício. Mais um. Então, aqui, falando em desperdício, olhando a indústria no Brasil, né, a gente vê um baita de um desperdício em dinheiro, né, por não controlar essas perdas. Então, aqui, do lado laranja, o gráfico laranja, mostra aí a manufatura leva boa parte, grande parte, desses desperdícios na indústria. E está dividido aí, nesse gráfico azul, em vários segmentos da indústria manufatureira. Ou seja, controlar esses desperdícios através de uma filosofia no chão de fábrica é fundamental. Fundamental. Mais um. Além disso, aliado a tudo isso, a gente vem numa evolução constante. Agora, teve até perguntas assim, como usamos a tecnologia, não usamos a tecnologia, e eu vejo que o equilíbrio é a vantagem aí. Então, a gente tem aqui, desde o começo da história Lean, que vem na indústria 1.0, que começa desde o tear, ali na máquina a vapor, fazendo depois a indústria 2.0 com a combustão, com a máquina realmente seriada, ou seja, Ford, Taylor ali, vamos fazer produção em massa, mas como a gente otimiza isso? Otimiza através da internet, da introdução da robótica, e na indústria 4.0, através da inteligência artificial ou da internet das coisas, onde a gente pode controlar e fazer cálculos super rápidos e otimizar as coisas. A grande sacada aqui que a gente vê na indústria é que, primeiro, que nem todo mundo está no mesmo nível, né? Então, tem gente que está ainda na indústria 2.0, tem gente que está na 4.0. E mesmo estando na 4.0, a gente vê que nem tudo na mesma fábrica pode estar nesse 4.0, né? Às vezes você tem um setor que está aí super tecnológico, vamos chamar assim, mas outros não precisam. Então, esse equilíbrio e esse balanço a gente precisa adotar dentro da indústria. Pode seguir? Então, o que fazer? Então, todo esse arcabouço, vamos explicar o que fazer, então, nesse contexto aí caótico, nesse contexto competitivo, nesse contexto onde a tecnologia batendo na porta e versus a briga, a luta pelo resultado constante, o que fazer para a gente ter resultados sustentáveis e conectados ao chão de fábrica. Ou seja, o chão de fábrica está pulsando resultado sustentável no dia a dia. Mais um. Então, a gente tem aí esse triângulo. Vamos guardar bem esse triângulo, que a gente vai comentar bastante nos cases, como a gente conduz esse triângulo. Na parte de baixo, a gente vê a metodologia e o conhecimento. O conhecimento é fundamental. Ter conhecimento do teu negócio, ter gente que conhece ao detalhe, né? O conhecimento técnico do negócio é fundamental.
Então, saber que apertar um parafuso com torque a mais, com torque a menos, vai fazer uma grande diferença no produto final. Vai ter um grande impacto no produto final. Então, saber as especificações, os níveis de qualidade, onde vai ser aplicado no teu cliente, é muito importante. Do outro lado, você tem metodologia. Então, você garantir que o método vai ser aplicado junto com o conhecimento. Então, o conhecimento sozinho, ele não vai trazer o resultado, mas na hora que você coloca a metodologia junto, e aí vem a filosofia Lean para complementar isso e direcionar todo esse arcabouço, né, de método versus conhecimento para trazer resultados. Na parte de cima vem a liderança. Por quê? Porque essa sim vai levar a estratégia da empresa para a direção correta. Então, a liderança que inspira, a liderança que motiva, a liderança que direciona e junta as pessoas certas com conhecimento e com método para fazer o resultado. Então, eu estou falando aqui de uma trilogia importantíssima. Mais um clique, por favor. Mas no centro de tudo isso, a gente tem as pessoas. Por mais que a gente coloque tecnologia, por mais que a gente faça o que quiser dentro da indústria, vai ter pessoas. Outro dia, me pararam na fábrica e falei, por que a gente não coloca um robô nessa operação que é repetitiva? E aí pararam e falaram, mas você quer colocar robô para tudo? E onde é que vão ficar as pessoas? Bom, alguém precisa fazer manutenção no robô, alguém precisa cuidar do robô, né? Essa é uma vertente. A outra, a gente libera essas pessoas que estão fazendo uma atividade repetitiva para atividades mais nobres. Então, aonde a gente pode usar a inteligência realmente humana para controlar o teu processo. Então, no centro de tudo isso, sempre tem que estar as pessoas. Então, assim, compartilhando conhecimento, compartilhando método e compartilhando a liderança, conduzindo tudo isso para direcionar todas essas estratégias. Então, assim, essa trilogia centrada nas pessoas é o foco do que a gente vai conversar hoje, rapidamente, nos cases que eu pretendo trazer aqui para vocês, tá? Mais um. Fatores críticos para o sucesso de qualquer implementação, de qualquer dia a dia, de qualquer rotina, qualquer melhoria. Mais um, por favor. Então, aqui, a gente tem a famosa casinha do Lean, né? E falando do TPM aqui na manutenção, então você tem os 8 pilares aí do TPM, na base, sempre o 5S Housekeeping. Então, assim, não vou falar dos outros pilares, que é chover numa olhada, mas eu queria destacar 2, e aqui eu quero falar muito forte de 2 pilares que, para mim, assim, são básicos e que a gente deve sempre incentivar. Não falando da base, que como o Rodrigo comentou ali, dos 4 S, e trabalhando apenas nos 2 ou 3 primeiros S, você já tem um baita de um resultado, né? Mas não tirando a base, mas falando também de 2 pilares aí que são de suma importância para a condução aí do TPM. Um deles é a manutenção autônoma e o outro a manutenção planejada. Um terceiro pilar seria o Kaizen, que são as melhorias que vêm aí de todo esse arcabouço que a gente começou a comentar agora. Adiante, por favor. Então, aqui a gente tem manutenção autônoma. O que é a manutenção autônoma? Eu costumo dizer que a manutenção autônoma é o operador cuidando da máquina. A gente tem aí, falando de operador cuidando da máquina, como se o motorista do carro estivesse cuidando do carro. Então, alguns cuidados básicos o motorista precisa ter com o seu carro, né? Calibrar o pneu, ver o nível de água, de óleo. Hoje em dia tem até sensor para ver tudo isso. Mas ele tem que, no mínimo, estar atento ao painel de instrumentos e, se estiver fora daquela condição especificada, ele saber atuar naquela condição e não perder tempo, né, para fazer aquela manutenção necessária.
Então, a manutenção autônoma, ela é dividida em 7 passos. E aí, a gente sempre fala, igual o 5S, que aplica os 3 primeiros que a gente avança. Então, aqui um caso de aplicação da manutenção autônoma é a integração da manutenção normal, né, de trabalho de linha, de piso, com a operação, fazendo o dia D da limpeza. Então, esse é o primeiro passo, limpar, né, e manter uma cultura de inspeção. O segundo passo, se você limpar e você não tirar as fontes de origem de sujeira ou as fontes de difícil acesso, para você poder fazer as inspeções, então fica difícil, que esse é o segundo passo. Então, limpa e garante que está limpo, né, a máquina. Então, vamos começar do básico, que é a base do 5S ou 4S, como a Toyota fala, né? E depois, padronizar, padrão de inspeção. O operador, ele é a pessoa que vai saber exatamente, o bom operador vai saber exatamente o que dói, o que está ruim na máquina. Sabe melhor do que qualquer mecânico. Ele está lá todo dia, ele está lá dirigindo a máquina. Ele sabe, é igual o motorista, né? Está puxando para a direita, está puxando para a esquerda, esse carro está com barulho diferente, então essa máquina está com barulho diferente. Ah, está vazando óleo. Então, se está tudo sujo, ele não vai saber que está vazando. Então, assim, promover essa situação de limpeza é fundamental. Dia da limpeza é um dia, assim, um marco importantíssimo no lançamento da manutenção autônoma e que marca realmente que a manutenção treina a operação para buscar anomalias. E aí vem um conceito importante que é a diferença entre quebra, falha e anomalia. Eu costumo dizer que quebra é assim, parou a máquina. Não consegue produzir, não consegue gerar valor, né? Falha é quando ela está funcionando, mas ela não está aí ao 100%, ela está funcionando. É o carro com o pneu descalibrado. Vai funcionar, mas tu vai gastar mais pneu, tu pode ter uma dirigibilidade prejudicada e tal. E a anomalia é antes da falha, né? Ele vai dizer assim, tá começando a baixar aqui o pneu, vamos ver o que eu tenho que fazer para consertar isso aqui. Então, assim, quanto mais distante você está do equipamento, né, mais difícil é detectar. Então, o operador, ele é a pessoa mais próxima do equipamento. E se ele for treinado para buscar essas falhas, essas anomalias, você consegue aumentar a disponibilidade desse ativo grandemente. Então, assim, antes de colocar sensores, de colocar inteligência artificial e tal, treina o operador. Treina teu operador para conhecer o equipamento. Padroniza as atividades. E isso vai dar muito resultado. Logicamente, não sou contra, aliás, sou grande fã da tecnologia, que há lugares, há aplicações onde a gente tem que colocar realmente sensores de tecnologia artificial até por segurança das pessoas. Mas nada melhor do que treinar quem está na frente da máquina. Então, manutenção autônoma, 7 passos da manutenção autônoma, ou pelo menos os 3 primeiros passos, diria que é um ponto fundamental e um pilar fundamental no TPM, aí nessa filosofia Lean. Adiante, por favor. Bom, aqui outros exemplos aí de destaques aí na manutenção autônoma. Então, você vê aqui no quadro da branco aqui, o destaque de manutenção. Então, reconhecer ferramenta, isso aqui é do operador, tá? Isso aqui é do operador, isso aqui não é do mecânico. Então, essa é a condição mantida pela operação, não é pelo mecânico, não é pela manutenção. Então, é uma filosofia onde a gente fala aqui, da minha máquina cuido eu. Antes de chamar a manutenção, eu vou pensar 2, 3, 4 vezes, porque, assim, eu tenho que entender do que é o problema. E aí você tem uma manutenção também num outro nível, num nível muito mais especializado. Aqui no quadro da direita, você vê a oficina Lean.
Essa é uma planta da Suzano, em Imperatriz, Maranhão, onde foi implantado o que a gente chamava de oficina Lean. Então, é uma oficina onde está tudo demarcado no seu lugar, né? E aí os tornos, fresadoras, aonde está a máquina, os fluxos definidos e mantido assim diariamente. Então, é super limpo, né? 5S no lugar e as equipes super treinadas garantindo isso. Até nas emergências, precisa ver na emergência, até na lavação de peça, como eles fazem. Fecha tudo, lava a peça. Então, assim, é impressionante o nível de limpeza e de organização aí na oficina Lean. Mais uma, por favor. Aqui é o outro pilar do TPM, que, assim, básico para controlar tanto o backlog, ou pendências de manutenção, quanto também a tua workforce, ou seja, tua força de trabalho dentro da fábrica. Porque, assim, o nível de pendência que você tem, que você gera numa fábrica, é gigantesco, né? Muito maior do que o nível de que você pode reagir. Então, saber controlar e priorizar tudo isso faz parte da manutenção planejada. Então, eu costumo dizer que é o SPCM, Sistema de Planejamento e Controle da Manutenção. Então, aí na parte de cima, você tem aí as inspeções. Essas inspeções, você está vendo um cartãozinho vermelho e um cartãozinho verde. Um é do próprio operador, que vai ver as anomalias e vai colocar os cartãozinhos aí no quadro, ou você vai abrir no sistema uma ordem de trabalho para manutenção. Então, assim, já vem um pouquinho de tecnologia. Tem gente que usa até código de barra, código QR, né, QR Code. Então, primeiro, inspeção. Vira a ordem de trabalho e, por outro lado, aqui na horizontal, você tem os planos de manutenção. Então, você tem uma manutenção baseada no tempo preventivo, ou seja, a cada 6 meses, trocar o óleo. A cada tantos quilômetros, trocar o óleo, trocar o pneu, né? Baseada no tempo, né? Que é a preventiva. Você tem uma preditiva, que é baseada na condição instrumentada, termografias, análise de óleo, né? Então, são análise de vibração, então são instrumentadas, né? Você usa um instrumento para medir, então, periodicamente você faz, mas através do instrumento. É como o teu check-up. Uma vez por ano, a cada 6 meses, você vai lá, faz o seu check-up, seu exame de sangue, e vai ver o que é que tem no teu sangue, se tem alguma anomalia, né? E a de cima, inspeções, é base de condição. Ou seja, ela vai calibrando se tua preventiva está no tempo. Ou seja, por que eu estou trocando pneu ao invés de a cada 50 mil quilômetros, eu estou trocando a cada 45? O que está acontecendo? O pessoal está calibrando? Ou é a estrada que estamos rodando que está ruim? Né? Por que eu estou trocando óleo do meu redutor com menos horas? Né? Ou por que esse rolamento está fora? Está vibrando tanto e eu troquei há pouco tempo? Então, detectar isso antecipadamente é aumentar ciclo de vida. Então, tudo isso vai para o centro do tabuleiro ali, que é priorização, vai ser priorizado. Como é que prioriza? Definindo os critérios de equipamento nível A, qual é o impacto na tua planta, né? Então, isso com uma reunião normalmente semanal, né? 7 dias, com horizonte para 7 dias para frente. Se coloca os recursos necessários, se planeja. O que é planejar? Que atividades que vão ser feitas, primeiro vai fazer isso, depois vai fazer isso, depois vai fazer isso, né? Para cada trabalho, e aí se programa a atividade, que é nada mais assim, isso aqui vai fazer na segunda, isso na terça, e cada dia vai programando. Depois, vai para o Gemba, vai fazer essa atividade, então a equipe de trabalho recebe sua carga de trabalho, cada um
de maneira individual, recebe sua carga de trabalho, vai para o Gemba fazer sua execução, né? Fazer sua manutenção, inclusive a operação, né? E gente especialista vai fazer auditoria. O que é fazer essa auditoria? Vai checar se o cara está fazendo realmente o que está na ordem, se ele não está enrolando e só marcando, ticando ali, que está ok. Não, muito mais do que isso. Aqui o objetivo são dois objetivos. Primeiro, educação e treinamento. Treinar se as pessoas estão fazendo de maneira correta e reconhecer se está bem feito o serviço. Então, assim, se não está legal, treinar, não é puxar a orelha e sim treinar, e reconhecer se está fazendo. E o outro objetivo é verificar se os padrões, se as ordens de trabalho que foram escritas, que são os padrões para execução, estão bem escritos, estão claros e evidentes, para que se a pessoa for fazer a atividade, então, o desenho está disponível, as especificações técnicas estão disponíveis, as ferramentas adequadas estão disponíveis, a área está adequada para fazer a atividade, enfim, se as condições para fazer o trabalho estão dentro do que é adequado para se executar. Então, para isso que servem as auditorias de tarefa. Por outro lado, vem o startup, que aí a gente sabe que sempre, em qualquer planta, arrancar, fazer o start baixar o ramp-up de qualquer planta é muito mais complicado do que você manter ela plena. Depois que o avião está lá na altura adequada e na velocidade adequada, você mantém a velocidade de cruzeiro e vai embora. Mas sempre a decolagem e a aterrissagem, você tem que ter mais atenção. Então, acompanhar o startup, e aí, foi tudo ok, fecha as ordens. Não foi ok, opa, vamos fazer o aprendizado, porque que não foi ok, volta para o backlog e vamos correr todo o ciclo outra vez. Então, normalmente, a manutenção planejada, ela é muito, muito, muito importante para qualquer planta. Por isso que eu foquei nesses 2 pontos aí do TPM, aí para essas duas, esses pilares aí, e o link com o Lean. Mais um, por favor. Bom, e como conectar a estratégia, né? Fazer uma baita de estratégia, casa Lean, falar tudo isso, fazer um modelo visual, blá, 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 blá. Como vou linkar isso? Primeiro, eu tenho que tornar essa estratégia visível. Então, assim, na hora que eu vou falar para o operador que ele tem que fazer uma inspeção num redutor, eu tenho que colocar para ele lá, no chão de fábrica, qual é a inspeção que ele vai fazer, né? Normalmente a gente fala de padrões de qualidade de um ponto. O que é o certo, o que é o errado. Simples assim, aqui está certo, aqui está errado. Garante que esteja assim, certo. Se possível, colado no lugar onde vai fazer a inspeção. Os pontos onde vai ser inspecionados, colocar etiquetas, então tornar visível. Medir e gerenciar. Estamos conseguindo fazer? Estamos conseguindo fazer no tempo certo? Nós estamos conseguindo resolver as anomalias que estão sendo geradas dentro desse processo? Se sim, muito bem, go ahead, vamos em frente. Se não, o que é que a gente tem que fazer? Uma melhoria? Um Kaizen? O que é que a gente vai fazer aí? Né? E aí, resolver problemas. Então, aí, resolve o problema de um gargalo, logicamente, é igual o Pareto, né? Derruba uma barra, vem outra barra. Derruba uma barra, vem outra barra. E alimentando a equipe, né, dos problemas versus das soluções, dos problemas das soluções. A equipe precisa, as pessoas precisam estar centradas nas soluções. E com isso, promover um ambiente de melhoria contínua. Então, aqui, um modelo visual, onde traz a estratégia do seu desdobramento para o chão de fábrica, mostrando a direção da empresa. Ó, queremos que essa máquina rode a essa velocidade, a esse percentual, e assim vai. E algumas ferramentas utilizadas, o Roxin, reuniões de 24 horas e indicadores visuais. Mais um. Aqui é um hora a hora digital. Desculpem minha voz, eu estou rouco. Aqui está alterando muito a temperatura e eu estou rouco. Então, aqui é um hora a hora digital, onde
você tem a produção a cada hora e as paradas da máquina a cada hora. Então, assim, é uma aliança do quadro normal de hora a hora com o digital. Então, você pode ver de qualquer lugar, e se essa máquina para por um tempo mais adequado, começa a acionar a cadeia de ajuda, o andon começa a ser acionado. Mais um. E aqui, comunicações. Então, é fundamental a liderança comunicar aí, periodicamente, os resultados. O que fizemos de bom, o que fizemos de ruim. Então, isso vai orientando também a estratégia, seja em qualquer pilar do TPM, segurança, MA, manutenção autônoma, manutenção planejada, direcionando tudo isso. Mais um, por favor. Então, aí já vem o primeiro carimbo do triângulo funcionando. Método, conhecimento técnico, liderança, centrado nas pessoas. Mais um. Então, vamos falar agora de algumas aplicações de Kaizen. Então, o Kaizen também, para mim, é uma filosofia que fala, melhoria contínua. O Kaizen é mudar para melhor, ou seja, você ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que é hoje, né? Então, é você estar sempre evoluindo, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. Então, é aplicar esse Kaizen, essa cultura do Kaizen, te dá uma segurança de a cada passo ir melhorando. Então, tem gente que quer correr, né? E aí acaba sem base para fazer as mudanças, não garante a rotina do dia a dia e já quer fazer mudanças e acaba sem base para sustentar essas melhorias. Então, o Kaizen é garantir que essas melhorias possam funcionar e ser melhor a cada dia. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Mais um, por favor. Então, aqui é um Kaizen numa máquina de solda, aqui na Nova Steel já. Nível de rechaço alto por qualidade de solda. Juntamos toda a equipe. Então, aqui na foto, uma reunião pré-Kaizen, né, onde se verifica quais são os problemas, examinam os paretos, examinam os dados, então, a cultura de fatos e dados. Então, qual é o problema? O problema é solda. Por que solda? Aí vem o conhecimento técnico, quais são as variáveis que podem afetar essa solda, essa qualidade de solda. E a gente tem aí um FEMEA aplicado, puxa o FEMEA dessa máquina, cadê o manual? E vai anotando no quadro, né? No pissarrão, como se fala aqui, tudo que é possibilidade, né? Depois, Gemba. Muitas vezes, alguns saem, é isso mesmo? Sai, vai lá na máquina, volta, vamos lá, volta, né? E aí, traça o plano de ataque, e aí, paramos a máquina, todo mundo para a máquina. E aí, vamos fazer o ataque na máquina. Então, fazer prova, fazer teste de solda e garantir que a máquina vai sair dentro dos parâmetros e o produto vai sair dentro dos parâmetros corretos. Esse caso, a gente reduz, e aqui, nesse plano de ação, nesse PDCA que tem abaixo, é o que eu chamo de atividade de sustentação. Então, é o que ficou depois do Kaizen. Então, o que a gente vai fazer para o que a gente vai continuar fazendo e que a gente tem que fazer ainda, né, para garantir que esse problema nunca mais volte, né? Nunca mais volte. Então, esse Kaizen, por exemplo, a gente fez ele em 2 momentos, um de observação em piso e outro que foi o Kaizen Day, onde a gente parou a máquina e foi todo mundo para o piso, né? Ficamos um dia inteiro na máquina, né? Operador, o pessoal de mantenimento, engenharia, qualidade, todo mundo na máquina, cada um olhando suas variáveis com um plano de ataque e solucionando os problemas da máquina. Essa máquina a gente reduziu aí a 90% o nível de problemas de solda, o nível de sucata
nessa máquina. Então, a gente estava com problema de atendimento e qualidade de solda, e aí, hoje a gente consegue parar antecipado essa máquina com a atuação desse time. Então, mais um clique, por favor. Mais uma vez, aí, o uso do método, do conhecimento técnico, da liderança, conduzindo as pessoas em direção ao resultado. Né? Mais um, por favor. Aqui, outro exemplo, e aí vai dentro também das 7 desperdícios, né? Aqui uma máquina, a ilustração de uma máquina de dobrar. Essa máquina faz uma dobra em tubos, né? Para fazer estruturas para veículos. E inicialmente é uma máquina semi-automática, então o operador ele tem que colocar o tubo numa posição, num passo, e tirar, e colocar no outro passo, e tirar, a máquina faz o movimento, ele tira e põe no outro passo. Essa máquina fazia esse trabalho em 4 steps, 4 passos, e a gente estava desenvolvendo um produto que outra máquina fazia, mas que tinha uma série de dificuldades, essa outra máquina. Eu falei, por que a gente não aplica nessa máquina que é automática, né? Porque não dá, porque são 4 passos. Então, vamos estudar. Então, começamos a medir tempos e movimentos dessa máquina e ver por que a gente não reduz aí, não tenta reduzir para 2 passos e vamos ver para quanto é que vai o tech time. Então, mexemos para lá no programa, na lógica, mexemos na posição onde a pessoa tira o tubo, põe o tubo, e caímos para 2 steps. Então, num primeiro momento, conseguimos, com 1 semana de estudo, aí, baixar para 2 steps. Então, já é um ganho enorme. Falou, não, mas ainda dá para ganhar mais, cara, porque ainda tem um detalhe na ferramenta que, se a gente conseguir resolver, a gente talvez consiga baixar para 1 passo. Mas tinha uma operação por segurança, que para ele liberar a máquina, novamente, ele tinha que vir com as 2 mãos, apertar 2 botões e liberar a máquina. Então, a gente colocou uma pedaleira, então ele tem que estar numa certa posição, segura, e ele está com as mãos livres para poder estar o tubo na mão e colocar dentro da caixa. Então, além do câmbio da ferramenta, ainda um câmbio de conceito, né, de posições ali, a gente ganhou mais 1 passo. E com esse ganho de 4 passos para 1 passo, a gente tem a possibilidade de tirar uma máquina inteira da produção, ou seja, liberar uma máquina que é custo adicional e conseguir fazer a produção de uma máquina que trazia certo problema e para uma máquina mais moderna. Mais um, por favor. Então, outra vez, aí, a trilogia, né, da metodologia Lean, junto com conhecimento técnico de ferramenta, de gente, de operador, de chão de fábrica, né, liderança com foco realmente nas pessoas. Então, esse é o Kaizen. Mais um. Então, de maneira bem sucinta, bem direta, no nosso dia a dia, eu vejo que a estratégia ela só vai ganhar realmente vida, né, quando ela está no chão de fábrica. Então, não adianta a gente fazer estratégia bonita, escrever lá no PowerPoint, fazer muita digitalização e tal. Tem que ser tudo na medida certa. E traduzir isso para o chão de fábrica. É lá no Gemba que é onde está o resultado. É lá no Gemba onde a gente está gerando valor. E é lá no Gemba que a gente precisa estar olhando o dia a dia das coisas de quem vive numa fábrica. Então, quero agradecer, deixar aqui meus contatos para quem tiver interesse e agora podemos ir para a sessão de perguntas. Excelente. Everton, Whey? Que onda, Whey? Que onda, Whey? Que onda, Whey? Então, agora são 4h30 da tarde, é? 5h49.
5h49. É isso aí, 5h49. Ontem tinha o Marcelo que estava no País de Gales. Aí lá são 3 horas a mais. São E aí 8? daqui do Lá, Brasil, né? 8. Daqui do Brasil. São 3 horas a mais. E aí no México, 4 horas a menos, né? 3 horas a menos. Ah, Né? sim, sim. Então tem essas diferenças aí. Everton, na verdade, eu tenho umas perguntas aqui e eu queria. O Severo já entrou aí, você já se conhece há bastante tempo, depois vocês vão conversar aí um pouco. Eu era amigo de longa data. Vocês foram até para o Japão junto, tô sabendo que vocês foram até para o É, Japão. cara, me lembrou, tirou um negócio do Arco da Velha ali, de Em 2004, né, Severo? 2004, né? Há 21 anos. 21 anos atrás, que bacana. Primeira ida ao Japão juntos, pela saudosa Varig. Varig. 24 horas no voo. É isso aí. Everton, eu tenho, na verdade, uma dúvida, né? E aí a dúvida é a pergunta em relação a. Porque você teve experiência numa grande empresa, por exemplo, o Grupo Gerdau, e aí você passou muitos anos, aprendeu bastante, tem muita tecnologia também. Tinha muita coisa que vocês aprenderam, obviamente, né? E esse benchmark que vocês fizeram no Japão também foi pelo Grupo Gerdau. Você está agora também numa área de aços, né, na Nova Steel, e em outro país, na verdade, o México, né, no caso, México. E você também teve passagem tanto em Recife como em São Paulo, também no Grupo Gerdau, e está no México, que foram 2 empresas no México, né, tanto a Tupi, Sim. e agora a Nova Steel. E o conceito você domina. Então, o conceito você sabe, você domina, tanto aprendendo aqui quando iniciou a sua carreira, quanto também ensinando e implementando quando você também já era gestor aqui no Brasil. E aí foi para o México. Aí vamos falar de cultura, né? Esse conceito e essas implementações, quando você chegou no México, as plantas já tinham esse conceito, já eram empresas também no nível de empresas que você já tinha aqui no Brasil? Já é uma das perguntas. E a outra é como a equipe, né, se comporta, como é a cultura para essa implementação. Uma, porque você também é estrangeiro, e outra, se também não fosse, se tinha essa resistência. Bom, excelente ponto aí. E eu vou começar no Brasil, tá? Como você falou, eu passei por vários lugares no Brasil, e o Brasil é um país aí continental e que a cultura diverge bastante. Então, você está no sul do Brasil é uma coisa para implantar, você está no Nordeste, até em alguns lugares, é diferente, né? Porque está no centro do Brasil é outra coisa. Porque a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de falar, tudo isso interfere na hora da comunicação, da estratégia para o piso, né? Aqui, também tive algumas experiências de levar conceitos de metodologias e de gestão para outros países da América Latina e não difere muito assim o que eu vou falar. Cada lugar vai ter sua peculiaridade e não é que é certo e que é errado, né? Não tem certo e errado, é a cultura. Cultura não tem o que é certo e o que é errado, né? Então a gente tem que levar o conceito e acomodar, né? A palavra eu acho que é essa mesmo, acomodar, dentro da cultura local. E esse é um baita de um desafio. Porque, principalmente para quem não está inserido, não foi criado, não viveu e não está inserido naquela cultura original, né? Então, assim, algumas empresas estão preparadas, por exemplo, a Nova, onde eu estou agora, ela é muito receptiva a isso. Então, o pessoal tem uma gana de receber esses conhecimentos e aprender e ter a sede pelo resultado e dizer assim, caramba, não pensei que a gente fazendo isso com esse tanto esforço, a gente ia ter um resultado tão grande, né? E aí começa a criar um ambiente favorável à melhora, né? Já existem outras empresas que isso é mais difícil, né? Porque as pessoas não acreditam, porque
não tem uma cultura implementada. Empresas que eu visitei e trabalhei, que foi comprada. Então, assim, já vem de uma cultura anterior e que se quer implementar uma nova cultura, diz assim, agora vai ser, a partir de agora vai ser assim. Não funciona. Não funciona, porque estamos falando de gente. E por isso que eu fiz questão de colocar a trilogia ali, e no centro sempre vai estar as pessoas. Então, as pessoas não são máquinas. Elas não vão mudar simplesmente picando o botão, como fala aqui, né? Apertando o botão, né? Elas precisam entender e sentir sentido naquilo que está fazendo. Então, enquanto elas não veem sentido, né? O tal do, o que é que eu vou ganhar com isso? Né? Então, enquanto eles não verem sentido no que está fazendo, não vai, não, para reduzir a sucata da empresa. Não, é da empresa. O meu salário vai vir aqui todo mês. Por que eu vou fazer mais? Né? Então, existe esse pensamento que não é tão positivo. Então, na hora que você começa a trazer um diferencial de ganhar, e mostrar que essa cultura Lean vai gerar menos trabalho, vai tornar um ambiente mais positivo em termos de segurança, né? Vai trazer uma maior produtividade, ele vai sair fazer mais peças, ele vai ganhar um bônus diferenciado no final do ano, vai poder trazer uma condição melhor para a família dele, ele vai aprender, né? Que é uma coisa que ele leva sempre consigo, que é o conhecimento. Então, essa é uma estratégia e uma coisa que você tem que levar na hora da implantação de qualquer sistema, de qualquer filosofia, e é adaptar a cultura. A cultura realmente é um cuidado que qualquer pessoa tem que ter na hora de implantar, e é um desafio para quem não é daquela cultura entender primeiro a cultura antes de querer impor qualquer mudança. Perfeitamente, é isso aí. Eu acho que você falou tudo aí, né, sobre relação a pessoas, e aí as pessoas têm que estar super envolvidas, e a relação de cultura não porque esse é um ponto interessante, né? Às vezes as pessoas chegam e aí quer colocar a sua cultura na frente da cultura de todos, mas, poxa, cara, todos estão ali, a cultura é do local, você já quer mudar a cultura da pessoa? Eu falo aqui assim, o marciano da história aqui sou eu. Pois é, exatamente. Severo. Everton, satisfação falar contigo aí de novo, né? Um prazer rememorar aí a época lá nossa na Gerdau Norte, passamos alguns anos juntos, né? Na época você atuava na cearia. Exato. Né? O tempo fui pro TG. Hein? Fui pro TG lá, tecnologia de gestão. TG depois. Passei um tempinho lá com você. É isso aí. Fizemos alguns projetos, Six Sigma e tudo mais. Né? Exato. Vou passar aqui. Bom, parabéns aí pela trajetória, né? Só para reforçar, né? E os trabalhos assim, excepcionais, assim, resultados marcantes aí, com a base, né? Envolvendo processo. O resultado, obviamente, foca em resultado, mas processo, pessoas, né? A questão da cultura. Então, a gente fica bastante feliz de ver isso aí. Parabéns mesmo pelo trabalho. Vou trazer aqui as perguntas, então, que a turma fez aí ao longo da tua apresentação, né? Uma é do Bruno Faria, nosso colega Bruno Faria aqui, ele está perguntando assim, Everton, na sua experiência, onde entraria a relação dos métodos Lean para as manutenções, né? Com a segurança das máquinas e aos operadores, aí está conectando com a NR12, né? Então, como é que seria, na sua visão, a relação do Lean, né, na manutenção, com essas demandas aí de segurança aplicadas às máquinas, né? Bom, primeiro que o primeiro pilar do Lean é segurança e meio ambiente, né? Do que é o TPM, né? Falando de Lean, TPM, né? Então, é segurança e meio ambiente. Para mim, e aí quem conhece minha trajetória não vai me deixar mentir, a segurança é um valor e que a gente não pode... Valor é uma coisa que não muda. Então, assim, primeira coisa é centrar as coisas nas pessoas. Então, assim, falando de NR12 especificamente, pois, você fazer os bloqueios, usar as regras de segurança. Então, não só a NR12, como qualquer NR, você tem que seguir, é um requisito legal,
e tem que garantir que teu ativo vá fazer a performance dentro dos requisitos legais de cada lugar. Então, no Brasil são as NRs, aqui já é diferente. Aqui tem outras regras, por exemplo, que algumas são mais brandas, algumas são mais severas do que as brasileiras. Então, isso também é um aprendizado de você poder fazer as coisas. E tem coisas que eu falo, não é possível, você está fazendo isso. Né? Não, aqui pode. E tem coisas que, não, isso não pode. Como não pode? Então, a gente tem que adequar as leis e as regras. Então, assim, o Lean nunca vai poder ultrapassar o que é uma regra legal, né? Ou que é, ainda não sendo uma regra legal, o que é uma regra de segurança que vai colocar em risco a saúde ou a integridade de uma pessoa. Essa é a minha opinião. Perfeitamente. Tem alinhamento total, né? O nosso colega aqui, Heraldo Mendes, né? Como a implementação da manutenção autônoma pode transformar operadores em protagonistas da confiabilidade dos equipamentos e não apenas usuários? Isso aí você pode falar nadando de braçada. Você viveu bastante, né? A manutenção autônoma, para mim, assim, o primeiro que a operação, para mim, é um celeiro de futuros técnicos de manutenção, tá? Então, se você implementa bem a manutenção autônoma, e aí o ponto-chave é, primeiro, treinamento, e identificar, né, as pessoas que acreditam. Porque tem pessoas que não querem ser mantenedores. Então, assim, você tem que identificar essas pessoas. Então, para mim, é treinar e acompanhar. Então, e aí você vai ter, imagina, tu tem uma fábrica que normalmente 20%, 10%, de 10% a 25% é manutenção, dependendo do negócio, né? Você tem o resto, 90%, vamos colocar 75%, operação. Você tem 75% de pessoas identificando problemas ou anomalias antes que o ativo quebre. Isso gera valor. Então, é treinar. O operador, ele tem que conhecer da máquina que ele está operando. E para conhecer, tem que treinar. E aí, ele sendo treinado em buscar as falhas, as anomalias, e a manutenção também dá ouvido, porque também, em muitos casos, esse cara chato. Esse cara chato é que é o bom, né? Que vai te ajudar a não parar a máquina. Então, tem que dar ouvido e ir lá na máquina com ele, conversar com ele todo dia. Eu, por exemplo, tenho uma prática, aqui eu cuido de 3 plantas, uma planta está em stand-by, mas 2 plantas mais fortes, e eu tenho uma prática que eu vou na planta e vou em cada operador, e aí, tudo bom? Bom dia, né? Como é que tá a máquina? Tá bem? Não tá bem? Tem alguma coisa? Tá diferente de ontem? O que está acontecendo? Então, o operador, ele vai te dizer, e na hora que ele fica teu amigo, ele vai falar até da vida dele, mas ele vai dizer tudo o que está acontecendo. E aí, isso é um input, assim, fantástico, né, para manutenção. Então, o operador, manutenção autônoma bem implantado e operador bem treinado, vai, assim, ajudar enormemente a manutenção. Isso é o pilar do Lean, que, na minha opinião, assim, é muito difícil de implantar. Muita gente vai e volta, mas que treinar é a base. Fantástico, excelente. Pessoas. Bem, a próxima pergunta eu vou deixar o autor fazer aí, viu? Tem uma pergunta, na verdade, que era da cultura, mas eu acho que essa você já comentou logo no início. Sim. Aí eu acho que eu vou para outra, que é do Alexandre, o Alexandre Lemos. Legal, seu xará. Meu xará aqui, Alexandre Lemos. Ele fala sobre a aplicação de Lean, na forma que você explicou, né? Você obteve ganhos em paradas de manutenção. Tem case sobre isso? Tem algo realmente? Teve ganhos em algumas paradas de manutenção? E aí a gente está falando de paradas programadas, né? Ou parada programada, corretiva programada. Vamos falar dos dois, né? Por falar dos dois. A gente tem o downtime, que é parada quando a máquina devia estar funcionando e você parou a máquina, ou interrupção, alguns chamam de interrupção,
né? Ou seja, o processo foi interrompido e parou o processo quando deveria estar funcionando. Então, quando você aplica o Lean e tem um conhecimento, por exemplo, a manutenção autônoma é um que vai ajudar na veia nisso aí, né? Porque o próprio operador vai dizer, isso aqui está fora, tem que ajustar, opa, não vamos arrancar não, que está vazando aqui, antes de arrancar, vamos ter que ajustar isso aqui. Então, a manutenção, eu tenho um N case disso aqui, mas, assim, aqui também eu tenho que garantir os números, né? Não posso estar divulgando para as empresas. Mas, assim, a Cearia, por exemplo, tem um montão de trabalhos. A gente fez um monte de Six Sigma focado em Power Off, que é a interrupção da Cearia. Então, é você fazer com que o processo seja muito mais contínuo, né? E aí, o que é que está aí envolvido? Treinamento operador, manutenção autônoma. O que é que está envolvido? Treinamento dos técnicos de manutenção, criação de indicadores, quando algumas empresas não existem indicadores, e acompanhamento de indicadores. Por exemplo, aqui no México, reunião 24 horas, então, tudo dia de manhã, como foi as últimas 24 horas? Então, quais são as prioridades do dia? Né? O que aconteceu? Outra, tratamento de falha, saiu dentro de um rango, faz um 5 porquê, pelo menos. Ou se for mais forte, vamos fazer uma análise de escala. Se for ainda mais forte, quem sabe está repetindo, vamos fazer um 6 sigma. Então, assim, é dar o remédio certo na medida correta. E você vai realmente reduzir. No caso de paradas programadas, você reduzir tempo de parada programada, aí é o famoso SMED, o troca rápida de ferramenta, né? É você medir onde é que está fazer teu espaguete, daquelas atividades, onde é que está teu gargalo, e aí ir cortando isso aí e reduzindo teu tempo. No final do dia, tu quer ativo funcionando, gerando valor. Então, a manutenção também tem que ter essa consciência que as peças ou o produto que paga o salário da manutenção é o mesmo produto que paga o salário de todo mundo na fábrica. Então, assim, não é porque parou, porque você não para a máquina. Eu não quero parar a máquina. Eu quero que a máquina funcione. Então, a manutenção, eu falo assim, aqui em espanhol, eu falo mantenimiento é mantener em movimento. Há que manter em movimento. Em português, eu falo manutenção é manter em ação. Tem que manter funcionando. To keep running. Eu apresentei para o canadense essa semana os conceitos que a gente quer implantar aqui na manutenção. É assim, porque sempre a manutenção está focada em vamos fazer uma parada, vamos melhorar a parada, a gente precisa parar. Por que você precisa parar? Então, você tem que pensar assim, o que é que eu tenho que fazer para não parar? Né? Eu vou colocar um sensor, vou colocar uma preditiva, ou parar o mínimo possível. Né? Esse é o verdadeiro pensamento da manutenção, é manter e não parar. É aquele conceito, manutenção é para consertar as coisas. Para consertar, não. É para manter funcionando. Diferente. Olha, agora você deixou um grupo grande aí de pessoal de produção com olhos cheios de lágrimas de emoção com essa sua fala aí, viu? Porque isso é o que todo mundo quer escutar, realmente, né? Parceria, alinhamento, né? De manutenção e produção é outro... onde eu passei, cara, vou dizer que onde eu passei como manutenção, porque já fui de produção também, e eu acho que por isso que eu tenho essa dor, tu sabe que eu fui de produção há muitos anos, mas eu nasci na manutenção, né? Eu nasci na engenharia, manutenção, produção, voltei para manutenção. Então, eu sei qual é a dor da produção também. E, assim, os meus melhores amigos, quando virei gerente de manutenção, eram os caras de produção, por isso. E, assim, e sempre o resultado vai na parceria. Porque, às vezes, também você fala, não dá para levar um pouquinho lá na frente e a gente fazer isso aqui? Dá. Então, vamos fazer e vamos levar. E vai se ajudando, porque, no final do dia, o objetivo é único, né? Claro. Perfeitamente. É verdade. Isso aí. E esse exemplo que você deu aí do setup, né, do SMED System, que é o Lean da manutenção ali focado em paradas, uma grande ferramenta para responder diretamente para o Alexandre Lemos, que é as grandes paradas ou paradas programadas, utilizar o conceito, né? Por isso que eu falei logo no início o conceito. É o conceito da TRF, da troca rápida de ferramentas. Eu acho que o Alexandre também vai lembrar. E o Severo certamente. A gente fez um projeto capa preta na Trefila da Sonorte. E foi puramente conceito de paradas, a gente acabou
dizendo assim, a gente não precisa de tanta máquina, a gente tinha um investimento aprovado, acho que, se não me engano, a memória, 2 máquinas adicionais. E acabamos tirando 3 no final do dia. É isso aí. E eu não sei se nessa época você estava aqui na Estava Sunorte na ou se Sunorte. estava em São Paulo, mas era um projeto também na laminação. E aí era a parada do horário sazonal, né? Então, Tá. não Não, eu sei não se estava. ainda tá, mas o parado do horário sazonal parava por pico de energia, né? O horário de energia Aham. parava para economizar, porque não tem energia, e aí a manutenção entrava para fazer alguns ajustes e tal. E aí você tem um período, eram 3 horas, se não 3 me engano. horas, né? E aí, se você não fizer dentro das 3 horas, você pode atrasar a produção ou deixar de fazer alguma coisa que pode prejudicar a produção. Um E dos aí a indicadores TRF foi principais é em atraso. cima disso, a manutenção em cima desse conceito da TRF para realmente reduzir. Eu estava nesse projeto aqui junto. Legal. Ô, Sandy, só queria adicionar um ponto aí na resposta. Claro que a gente sabe que o Everton não pode abrir todos os dados e tudo mais, né? E isso é óbvio, né? Isso a gente respeita. Mas se só para tentar responder, dar um tom aí para a resposta do Marcelo Rivas, né? Pelo menos onde eu acompanhei, no caso de aciaria, né? E das outras áreas também ligadas à siderurgia, né? Onde teve a atuação ali do implementação de Lean e o Everton estava envolvido. A gente está falando de ganhos de salto, né? Salto, não são ganhos assim apenas incrementais, mas salto de resultados. Em muitos casos, onde a gente se comparava na época e essas empresas que têm essa referência de resultados faz muito, né? Que tem essa humildade de se comparar, né? Para procurar os melhores, fazer o benchmark. Em muitos indicadores, a aciaria tinha indicadores de performance de benchmark mundial, né? Nacional ou mundial. Então, assim, é disso que a gente está falando. Assim, a gente não está falando apenas de ganho incremental, que também é sempre bom, porque ganho incremental numa operação desse porte aí de siderúrgica, a gente está falando de milhões de dólares, mas com saltos, aí a performance e aí aconteceu bastante esse movimento de outras operações virem para, no caso, por exemplo, da Sunorte, onde eu vi com os meus próprios olhos, né, ter os colegas de outras operações da América Latina e fora do Brasil, Estados Unidos também, Europa, da Espanha na época, virem olhar o que estava acontecendo, aprender com as práticas. Então, assim, a manutenção realmente tinha práticas, e eu acredito que muitas se mantiveram ainda até hoje, práticas bastante, com resultados bastante arrojados de salto, como eu falei, de benchmark. Então, assim, a gente está falando, nesse nível que a gente está falando, a gente está falando de pequenos ganhos, não está falando de ganhos bem expressivos, bem expressivos. Então, assim, só para tentar fechar um pouco aí a resposta para o Marcelo Rivas. Legal. Tem uma pergunta aqui do Bruno Santiago. Quais aspectos você destaca quando a metodologia é aplicada em diferentes países? Muda de um país para o outro, de um continente para o outro. Esse é um aspecto. E aí, também, já pegando essa daí, o Leonardo Aquino. Acho que você conhece o Leonardo Aquino. Sim, o Léo. Sim. Quais as principais armadilhas da implementação do TPM? Então, a pergunta do Bruno, essa parte da diferença de país se muda, né? De um para outro? A diferença de país é mais os aspectos culturais que eu já comentei, né? Então, isso também, se você vai, já pegando a do Léo também, pode ser uma armadilha. E aí, falando de novo do Brasil, também respeito às diferenças culturais aí locais, né? Pode ser uma armadilha na implementação. Outra armadilha que eu considero relevante é achar que as pessoas entenderam. Muita gente, a gente dá treinamento, ensina, pergunta, tal, entendeu? Aí foi igual lagartixa, né? Vamos lá. E aí faz tudo diferente. Então, assim, essa é uma armadilha grande, você medir a efetividade do conhecimento que você aportou. E isso não é fácil. Parece simples aqui falando, mas isso no chão de fábrica não é fácil. Então, por isso que as auditorias de tarefa, elas são muito importantes, na minha opinião. Ela tem que ser muito bem estruturada. Não sei se também um auditor, a gente chama de palomear, né? Aqui, ticar. Chega o cara que vai ticar o formulário de cima a baixo. Eu fiz auditoria. Não serve. Então, tem que realmente
treinar. Esse é um aspecto importante. Então, se o cara vai fazer uma auditoria e não vem com uma melhoria, né, nem para a pessoa, nem para o padrão, os negócios estão muito perfeitos. Então, começa a desconfiar, porque esse sistema não está funcionando. A outra é a parte de, no TPM, né, na planejada, e também na manutenção autônoma, tem a parte de inspeção operacional e inspeção da manutenção. Então, muitas vezes você tem uma geração de etiquetas ali gigantesca. Normalmente, quando você começa, você tem uma geração de etiqueta gigante. Então, um backlog, como é que eu vou resolver? Então, você coloca um exército ali e depois esse negócio tende a tranquilizar. Daqui a pouco não aparece nenhuma etiqueta, não é possível. Então, assim, você andar no Gemba e sentir a fábrica é muito importante. Então, assim, eu costumo dizer, quantos dias você tem no backlog? Aí o cara faz 30 dias. Então, quer dizer, se eu contratar o equivalente em horas a 30 dias e colocar aqui nessa fábrica, do jeito que está aqui, eu vou resolver todos os problemas? Então, se a resposta for sim, parabéns. Mas a resposta normalmente é não em qualquer fábrica. Então, assim, nunca todos os problemas estão dentro do backlog. E você tem que sentir se o que está gerando, se o indicador que está gerando aquilo ali realmente está trazendo a verdade. O que a gente fala de indicador melancia. Ele está verdinho ali, mas por dentro ele está vermelhinho. Então, tem que dar uma escavada e sentir o chão de fábrica e sempre desconfiar dos números que estão chegando para você. Perfeitamente. Bem, Severo, Everton, estamos chegando ao final do Lean Global Forum. Severo, quer fazer alguma fechamento ou pergunta para o Everton? Não, eu queria só agradecer, Everton, assim, satisfação, sabe disso, assim, satisfação de fazer tempo que a gente não se falava, não se via aí, mas satisfação mesmo. Toda Parabéns aí, mande notícia sempre, a gente quer saber aí das evoluções, sempre que possível também dividir com os outros colegas. E também, obviamente, como você mantém essa humildade de procurar aprender com os outros, também a gente vai procurar dividir outros casos que, porventura, possam te ajudar aí também. Então, conte com a gente nesse aspecto aí. Mas, assim, satisfação, quero desejar sucesso aí, sorte e sucesso continuado na operação. E assim, vamos em frente, assim. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Everton, eu agradeço bastante aí. Quando eu fiz o convite, você rapidamente aceitou. E aí a gente foi falando, ajustando, até chegar aqui nesse momento. Você até nem na fábrica tá, né? Saiu da fábrica para poder estar aqui disponível para estar no Lean Global Forum. Muito obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo case. Muito sucesso aí no México. Qualquer dia a gente se encontra aí, Way, no México. Tá bem, Way? Grande abraço. Legal. Um abraço, Bem, abraço pessoal, a todos. Tchau, muito obrigado. Estamos finalizando o Lean Global Forum. Quero agradecer a todos vocês esses 2 dias, nesses 4 cases. E eu estou aqui, anotando aqui várias coisinhas que eu anotei. Sempre eu aprendo com todos, né? Então, 4 cases, muito aprendizado. Espero que vocês também tenham aprendido bastante, anotado, tirado dúvidas, porque o conhecimento é isso, cada pessoa tem uma parte do conhecimento, tem algumas coisas que a gente vai aprendendo, e quando a gente vê os cases, a gente aprende também. Então, muito obrigado a todos vocês. Nos vemos em breve. Sigam a rede. Estamos no LinkedIn, tanto o Everton, Severo, eu, muito ativo no LinkedIn, no Instagram, Lean Global. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite a todos.